E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Rinaldi, do Android Pit Brasil, e este é o novíssimo Samsung Galaxy Note 4. A quarta geração do phablet da Samsung vem com uma tela ainda mais brilhante e nítida e com a S Pen ainda mais inteligente e integrada ao sistema. Mas o melhor de tudo isso é que a Samsung coloca o Note 4 no mercado com um novo design. Agora, a carcaça é construída em metal, como o Galaxy Alpha, e possui a mesma cor do corpo do aparelho. Além disso, a moldura é mais larga na parte superior e inferior. Na parte direita, temos o botão para ligar o dispositivo e na parte de baixo, a fabricante optou por trazer dois microfones para uma melhor captura de áudio e o slot USB 2.0, e a entrada para a S Pen fica ao lado direito inferior. Como podemos ver, assim que a caneta é retirada de dentro do phablet, os comandos rápidos são ativados. No lado esquerdo, temos os botões de volume com um pequeno detalhe em relevo e na parte traseira temos o mesmo material em plástico imitando couro, mas a textura é muito mais elegante que a do Galaxy Note 3, por exemplo. Já na parte superior traseira, temos o monitor para batimentos cardíacos, bem como o flash de LED duplo e a câmera com sensor de 16 megapixels. Infelizmente, a Samsung ainda aposta no alto-falante na parte traseira inferior no Note 4. Na parte superior, temos a entrada para os fones de ouvido, um terceiro microfone e um sensor infravermelho. Como podemos perceber, a moldura contorna a entrada dos fones, o que, sem sombra de dúvidas, torna o design do Note 4 ainda mais elegante que os seus antecessores. A tampa traseira é removível, construída em plástico flexível e protege a bateria também removível de 3.220 mAh e as entradas para microSIM e cartão microSD. O Note 4 chega rodando Android 4.4.4 e a interface do usuário é semelhante à do Galaxy S5, ao menos o visual da TouchWiz é o mesmo. As características de software estão bastante integradas à caneta Stylus. Além disso, o processador Snapdragon 805 de 2,7 GHz, em conjunto com 3 GB de memória RAM, são suficientes para as tarefas mais exigentes. Em nosso hands-on, o dispositivo não mostrou qualquer sinal de atrasos ou travamentos. A S Pen é uma das grandes referências do Note 4 e a Samsung trouxe algumas novidades e melhorias em comparação à geração anterior. O intervalo de reação foi minimizado, o reconhecimento da escrita à mão funciona de maneira muito confiável e as funções como um todo foram ampliadas. Usando o aplicativo S-Note, agora temos dois novos modos. Dependendo da velocidade, pressão e inclinação da ponta da S Pen, a intensidade da tinta virtual sobre a tela varia sua espessura. No Note 4, a S Pen funciona como um mouse de computador. Pressionando e segurando o botão da caneta, podemos marcar elementos na tela diretamente, assim como fazemos com um computador. Como função extra, foi introduzido o Smart Select ou seleção inteligente. Com ela, elementos da tela podem ser selecionados e salvos em segundo plano. Mais de um elemento pode ser salvo, inclusive links para enviar por SMS. Com a S Pen também podemos usar os botões capacitivos e o botão físico da Home, que também serve como leitor de digital. Além disso, posicionando a caneta próxima à tela, temos uma pré-visualização de conteúdo de galerias de imagens, mensagens de texto, e-mails e pop-ups explicativos. Os aplicativos usados recentemente podem ser rapidamente acessados através do botão de multitarefas e clicando com a S Pen na parte direita superior de cada app, você abre o recurso multijanelas. Assim, os aplicativos podem ser levados diretamente da visão geral de aplicativos recentemente abertos para uma das multijanelas. Isso facilita o uso das opções, mas, como antes, funciona apenas com aplicativos do sistema da Google ou da Samsung. A tela do Note 4 é um dos destaques do phablet. Já considerávamos o Note 3 um excelente exemplo de nitidez e brilho, mas a Samsung conseguiu elevar o Note 4 a uma categoria superior. O dispositivo possui um display de 5,7 polegadas com uma resolução QHD, ou seja, estamos falando de 1440 pixels. A densidade de pixels é de 515 ppi, equivalente às telas do LG G3 e do Oppo Find 7. Sem dúvidas, podemos afirmar que a Samsung chegou perto da perfeição com essa tela. Ultra nítida, representação bastante fiel de cores, contraste excelente e traz ótima visibilidade em ângulos inclinados. Como disse antes, a câmera principal do Note 4 possui um sensor de 16 megapixels e parece ser a mesma do Galaxy S5, inclusive o sensor ISOCELL. Os modos e o HDR em tempo real são idênticos, e o estabilizador óptico de imagem minimiza os efeitos de mão tremida. O destaque parece ser mesmo a câmera frontal. A lente frontal tem um sensor de 3,7 megapixels e a abertura focal de 1.9 é mais sensível à luz do que a do seu antecessor ou a do Galaxy S5. Com o Note 4, a Samsung oferece pela primeira vez a função Wide Selfie, um tipo de autorretrato em panorama, com o qual
podem ser feitas fotos em grupo, muito parecido com aquilo que a Huawei resolveu chamar de Grooves. Para capturar a imagem, basta pressionar o sensor de frequência cardíaca, que quando a câmera frontal está ativada, funciona como botão de captura de imagem. E que tal diminuir o visor da câmera? Tocando na borda superior direita e arrastando o dedo para o centro, podemos diminuir o visor, que adquire a aparência de uma janela e pode ser movido pela tela. Outra novidade trazida pelo Note 4 são os 3 microfones, 2 na parte inferior e 1 na parte superior do aparelho. Eles funcionam em conjunto para minimizar os ruídos ambientes, para otimizar a gravação e edição de arquivos de áudio, por exemplo, durante a realização de uma entrevista. Os microfones registram os ruídos ambientes separadamente, e depois, uma parte da gravação pode ser desativada e os ruídos podem ser removidos. Porém, é preciso dizer que o recurso nem sempre funciona como prometido, pelo menos no nosso primeiro teste. Até o momento não podemos falar muito sobre a bateria, apenas que o aparelho possui 3.220 mAh e, de acordo com a Samsung, em 30 minutos o Note 4 se carrega em 50%. Este foi o nosso vídeo hands-on do Samsung Galaxy Note 4, anunciado durante a IFA 2014. Podemos dizer que com essa nova versão, a Samsung prova mais uma vez que reina absoluta na categoria de phablets. O Note 4 traz uma tecnologia de última geração, um bom acabamento e uma mudança de design na linha. Levando esses pontos em consideração, o Note 4 é, ao menos à primeira vista, o melhor lançamento da Samsung em 2014. Obrigada por assistir esse vídeo e para mais informações sobre este e outros lançamentos da IFA 2014, fique ligado no nosso canal no YouTube ou então acesse www.androidpit.com.br. Até a próxima!